Bom dia, classe, bom dia, aluninhos da Igreja Batista Central de Timon, bom dia a todos. A graça e a paz, que o Senhor esteja com todos nesse domingo, nesse dia maravilhoso. A gente tinha combinado uma aula online, mas aí, como tinha muitos ausentes, eu achei melhor gravar para que vocês não percam o conteúdo. Então, estou gravando a aula e vou disponibilizar o link aí para vocês no grupo, para vocês acompanharem. A gente vai encerrar o capítulo 5 de João, né? Continuando o Evangelho de João que nós estamos estudando na nossa classe da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Timon. Amém? Vamos orar para iniciar essa aula. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, nós somos gratos, Senhor, por esse dia, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pelo milagre de viver, Senhor, a dádiva, Senhor, que nos presenteou. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Pai, pedir as Tuas bênçãos sobre esse momento, Senhor Deus, para que possamos entender, Senhor, os ensinamentos da Tua palavra, Senhor Deus, para que possamos reconhecer, como o Evangelho de João nos ensina, que possamos nos convencer que Jesus é realmente nosso Senhor, nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, Senhor Deus, a quem devemos toda a glória, toda a honra, toda a nossa adoração. Abençoa, Senhor Deus, essa classe, Senhor Deus, todos os alunos. Põe no coração de cada um aceite pelo teu conhecimento. Abençoa, Senhor Deus, todos os professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central. Senhor Deus, cuida de toda a tua igreja, Pai, para que permaneçamos firmes, Senhor, na tua obra, na tua palavra, nesse serviço dedicado a ti. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade aí à aula que a professora Tamara iniciou no domingo passado, né? Sobre a missão de Jesus. Lembram? Assistiram a aula? Top, hein? Coisa boa. Glória a Deus. Conte sua bênção. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Oh, glória a Deus. A bênção está aqui em casa, graças a Deus, saúde, com a família. Não nos falta nada, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Seu amor é tremendo, nos constrange, e viver em sua presença é a melhor bênção que possa existir em nossas vidas. Que Ele possa nos conservar assim, com essas bênçãos divinas celestiais sobre cada um de nós. Essa é a minha bênção, é muito bom. Bênção de viver na presença do Senhor é a maior de todas. Amém? Glória a Deus. Conte aí sua bênção no grupo para a gente poder orar por você, para a gente poder glorificar o nome do Senhor por tantas bênçãos, tantas maravilhas, amados. Vamos realmente, como o pastor Sérgio deu aula na EBD hoje pela manhã, viver nessa comunhão como os apóstolos na igreja primeira, viver essa comunhão contando as nossas bênçãos, né, partilhando das nossas dificuldades, das nossas alegrias e tristezas também, porque a família do Senhor é assim, a família do Senhor é para isso, para dar suporte um ao outro. Então, compartilhem, participem, interajam para que possamos juntos orar ao Senhor, nos alegrarmos, nos entristecermos também, por que não? Mas também contar essas bênçãos que é viver na presença do Senhor, que o servo do Senhor é vitorioso, porque em nome de Jesus somos mais que vencedores, amém? Glória a Deus. Pois bem, vou fazer uma leitura bem rápida, porque eu já li, né? Já estudei aqui o capítulo 5 de João. Vou fazer uma leitura bem rápida para a gente não deixar esse vídeo muito extenso, mas eu peço que vocês leiam com calma para que entendam, aí depois assistem essa aula novamente, porque são ensinamentos valiosíssimos na palavra do Senhor. São ensinamentos preciosos na presença do Senhor que a gente vai ter nessa manhã de domingo abençoada, hoje 6 de setembro, véspera de feriado, né? Opa, coisa boa. Pois bem, lembrando um pouco da aula de domingo passado, a irmã Tamara, nossa professorinha, deu aí a aula sobre a missão de Jesus, falou sobre a cura do paralítico naquele tanque lá, vocês lembram? Betesda, difícil de falar, né? Pois é, nesse tanque lá, Betesda, onde os doentes, muitos doentes ficavam esperando, né? Aí conta a história nos primeiros versículos do capítulo 5, ficavam esperando aquela vinda daquele anjo
que sarava, né? O primeiro que entrava no tanque era curado. Era uma superstição que existia na época e muitos doentes ficaram ali esperando pela cura, né? E aí o Jesus curou um paralítico lá. E aí eu quero começar a leitura do versículo 18 mesmo assim da aula anterior, para a gente pegar o gancho para essa aula, que é a partir do versículo 19 até o 47, que é o último do capítulo 5, certo? Então, vou fazer aquela leitura rápida, do versículo 18 do capítulo 5 de João. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Ó, veja bem, né? Porque Tamara falou na aula passada que Jesus tinha feito milagre no sábado, né? E como eles eram fariseus muito ferrenhos com a lei, né, muito rígidos com a lei, procuravam matar Jesus, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha só, vamos continuar a leitura então a partir agora do versículo 29. Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer ao filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos os homens honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Estou no versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro aqui testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem a enviou. Versículo 39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tende entre vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmados a vossa confiança. Porque se de fato cresse em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
Glória a Deus. Amém. Olha só esse discurso de Jesus, essas palavras de Jesus aqui na minha Bíblia. O título desses versículos, aí diz: Jesus explica a sua missão. Jesus revela a sua identidade e revela a sua missão. Eu fico imaginando Jesus falando essas palavras um pouco irado, um pouco zangado, né? Porque ele exorta o povo que não consegue ver a luz, que não consegue ver as suas obras, que não consegue ver o testemunho de João, o testemunho do próprio Moisés, o testemunho que é dado a partir das obras que Jesus realizou naquele tempo, né? E responde, porque isso aí é uma resposta de Jesus à acusação de ter curado no sábado. Pois bem, e o que Jesus fala? Vamos destrinchar esses versículos, o que esses lindos, valiosos versículos de 19 a 47 do capítulo 5 de João realmente querem dizer. Bem, primeiro, Jesus se declara igual a Deus, né? Aí nós temos 3 lições. Nós temos a lição de que o que Jesus faz corresponde àquilo que ele vê o Pai fazer. Está bem aí no versículos iniciais 19 e 20, ele diz que o Filho nada pode fazer, senão aquilo que vier do Pai. Amém? 2, o que Jesus faz revela o quanto ele é amado pelo Pai. Os judeus odiavam, mas Jesus era o Filho amado de Deus, né? O que importa nessa vida é ser amado por Deus, né? Apesar de ser odiado por outros, mas o que importa é ser amado por Deus. E assim era como Jesus vivia aquele tempo, quando ele recebia essas provações, essas provocações. Outra coisa, tudo que Jesus faz revela a vontade de Deus. Ele veio cumprir a missão dele era dada pelo Pai. Pai que está no céu, nosso Deus maior. Então ele revela isso claramente aqui nesses versículos. Tudo que ele faz revela a vontade de Deus, né? A cura do homem lá no tanque era parte de um plano de Deus. E as outras obras maiores e maravilhosas que seriam feitas por Jesus. Aquela era só o início, né? De muitas e muitas curas que Jesus promoveu por intermédio do Espírito Santo, revelando a vontade de Deus para conosco aqui nessa terra. Então, Jesus realiza essas obras maravilhosas de Deus. E aí, há obras que só Jesus faz pelo fato dele ser Deus. Pelo fato dele ser Deus. Por exemplo, ele ressuscita mortos, bem no versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. E aí, amados irmãos, quando a gente fala em ressurreição, a gente pode lembrar de 3 ressurreições, vamos assim dizer, 3 grandes tipos de ressurreição. A ressurreição espiritual, a ressurreição física, né, que é a própria carnal, que Jesus realizou durante o seu ministério, de alguns ressuscitou. E também ele cita a ressurreição física no dia do juízo final. Aí nos versículos que ele coloca, bem aí no final. Vem a hora e o dia em que todos que se acham no túmulo, versículo 28 e 29, ouvirão a sua voz e viverão e sairão da ressurreição, né? Ressurreição para a vida. Os que tiveram praticado bem para a vida e os que tiverem praticado mal para o juízo, está aí no versículo 29. Então, seria bom a gente repetir, né? É bom que a gente repita sobre essas ressurreições que Jesus fala aí nesses versículos, né? Que a gente consegue ver a questão de ressurreição, de ressuscitar e vivificar os mortos, quando ele fala não só os mortos físicos, os doentes, a cura, mas também a ressurreição espiritual. Amém? Tem entendido até agora? Pois bem, outra coisa que Jesus fala é sobre o julgamento. Ele julga todos os homens. No versículo 22, voltando um pouco, ele fala: e o Pai a quem julga, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ou seja, nós sabemos que Deus é o juiz de toda a terra e todos prestarão contas de si mesmo a ele, né? Pois bem. Mas aí o Senhor fala que essa base do julgamento é a aceitação ou a rejeição de Jesus. Ele fala aí que ele tem autoridade, Jesus recebeu a autoridade do Pai para julgar. E fala também, logo em seguida, no versículo 30, que
o meu juízo é justo, ou seja, o Senhor diz que o seu juízo é justo, o juízo de Jesus é justo, ou seja, entendam? Então, o fato de ser juiz deve motivar cada um a honrar Jesus. Quem honra Jesus, honra Deus, né, que o enviou. Ele fala isso na palavra dele, né? Quem honra a mim, honra o Pai que me enviou. Ele está realmente se revelando filho de Deus, enviado por Deus. É isso que esses versículos realmente querem nos ensinar. É isso que Jesus quer nos ensinar através dessa palavra, a reconhecer a sua identidade. Nós estudamos no início, quando nós começamos o Evangelho de João, que esse era o principal propósito de João, né? Convencer os judeus de que Jesus era Deus, né? Que Jesus era Deus, que Jesus é o Deus encarnado. E é o mistério da trindade, da triunidade, onde nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, todos um só Deus, cada um plenamente Deus e todos sendo um só Deus, né? Então Jesus veio, muitos viram, ouviram falar, mas poucos o receberam, poucos realmente perceberam, ficaram convencidos, né, de que ele é realmente o Filho de Deus. Para receber curas e milagres, nós vimos na aula passada, né, que Jesus se zangou um pouco, porque o povo queria só cura, milagre, mas realmente não viam quem ele era, o que ele ia fazer, qual a missão dele, o que ele veio fazer aqui na Terra, que é... Qual a missão? Que é salvar pecador, salvar a humanidade. Essa era a verdadeira missão. O Senhor veio aqui para isso, para nos salvar, para dizer que nós temos essa salvação à nossa disposição. Basta que nós recebamos, honremos o nome de Jesus, né? Basta que nós creiamos e obedeçamos, né? Que possamos viver em obediência à palavra de Deus. Continuando, amado. Quando ele fala que ressuscita, vivifica, ele fala também que concede a vida eterna. Ele cita aí também nos versículos 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter a vida em si mesmo, né? Pois bem, é muito interessante a forma como João escreve, porque ele coloca o verbo ter, né? Tem a vida. Ou seja, o verbo ter nesse presente indica que você passa a desfrutar da vida eterna a partir do momento que você crê. Jesus é Deus e nele está a vida. Ele volta a falar disso na primeira carta de João, dos primeiros versículos que o pastor Sérgio falou agora de manhã na EBD. Volte na leitura que o pastor Sérgio fez, 1 João, do 1 ao 4. E aí você vai ver que João, o mesmo autor desse evangelho que nós estamos estudando, na sua primeira carta, volta a falar dessa questão de que Deus tem a vida eterna. Jesus tem a vida. Assim como o Pai e o Filho têm a vida em si mesmo, né? Então, ele tem a vida espiritual e a vida eterna. Ok? Tem entendido até aqui? Então, essa primeira parte desses capítulos até o 20, até o 30, né? Ele se revela, se declara filho de Deus, fala do seu poder, da realização das suas obras, do julgamento, enfim. E aí, dando continuidade aos demais versículos até o final, ele coloca as testemunhas da sua divindade. Nós também falamos dessas testemunhas, né, que João, o evangelista, né, o apóstolo, escreveu em seu evangelho, relata das testemunhas que testemunham, né, que Jesus é Deus. Ou seja, Jesus volta a falar delas aqui a partir do versículo 31, que ele fala que se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E aí ele fala de João, né? No versículo... Mas tenho por maior testemunha mas eu tenho maior testemunho do que João.
versículo 33. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então, ele fala, testemunho de mim mesmo não adianta, né? Poderia ser mentiroso eu testemunhar de mim mesmo. Eu podia estar contando uma mentira. Estou falando eu. Né? Aí o Senhor Jesus diz, testemunho, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas outros mensageiros vieram e deram testemunho de mim. Vamos assim dizer, mais uma forma de Jesus colocar para os judeus de que ele era Deus, não saindo da sua própria boca, mas dos testemunhos que os outros têm visto e ouvido. João veio e avisou. As próprias obras que Jesus realizava. As próprias obras que Jesus realizava eram uma prova do poder de Deus e da sua divindade. Então ele diz, as próprias obras, olha aqui, ó. Porque as obras que o Pai me confiou, versículo 36, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Ou seja, por mim mesmo eu não seria capaz de fazer o que eu faço aqui. Eu faço aqui porque o Pai me enviou e me deu poder para isso. É isso que Jesus está colocando. Ou seja, as obras que Jesus realizou também testificam a respeito da sua divindade e da sua santidade. Amém? Outra testemunha que ele coloca aí, além das obras, o próprio Pai. Vamos ver aqui no versículo 37. Olha só. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Mais uma testemunha. João, as obras, o próprio Pai dá testemunho de mim. Como assim? Continua no versículo 37. Esse mesmo dá testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as escrituras, e daí ele coloca outro testemunho. Ele apresenta esse testemunho da sua divindade. A palavra de Deus, as escrituras sagradas. Ele diz, examinai as escrituras. As escrituras testemunhavam de Jesus, mas os judeus não o reconheciam. 39, versículo 39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Porque lá nas palavras de Deus, desde o Antigo Testamento, as profecias dos profetas anteriores ao Novo Testamento, a Jesus, já anunciavam a vinda de um Messias, ou seja, a própria Escritura Sagrada, a própria Palavra de Deus, dá testemunho da divindade de Jesus, da missão de Jesus. Por que Jesus veio aqui? Né? Que existia um Messias, que existirá um Messias, como as profecias diziam, que viria salvar o povo, seu povo, né? Dessa escravidão do pecado. Então, ele coloca até no final aí, para finalizar esse estudo dessa parte muito, muito interessante, muito importante, que é a palavra de Deus diretamente para nós. E Jesus conclui esse discurso apresentando aí essa razão porque os judeus não acreditavam nele, né? Ou seja, porque eles estavam mortos espiritualmente, no versículo 40. Contudo, não quereis ir a mim para ter vida, ou seja, estavam mortos espiritualmente. Muitas pessoas, né, não acordam para a vida eterna, para essa vida verdadeira. Jesus, obediência a Jesus, uma vida com Jesus. É isso que a gente tem que pedir dia a dia, porque muitos perecerão, porque não conseguem ver, amados. Por isso que nós precisamos orar pela humanidade, orar por aquelas que ainda são cegos, assim, né, podemos dizer, espiritualmente, porque estão mortos para a vida. Então ele dizia, vocês estão mortos, né? Ele falou aqui que vocês não querem a vida. Então eles estavam mortos espiritualmente em seus pecados. E não tinham essa vontade de viver para Jesus. E assim muitos estão. Outro, versículo 41 a 44, ele fala que eles não podiam crer porque não tinham o amor de Deus no coração e desejavam louvor dos homens, né? Ele fala aí, vocês
procuram a glória entre vocês, glória entre os homens, né? Ele coloca aí no versículo 41, 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Gente, essas palavras são tão atuais, né? A gente fica pensando como hoje o homem é muito egoísta, egocêntrico, procura glória em si mesmo, né? Não procura a glória de Deus, não consegue ver as bênçãos, a glória de Deus sobre a vida de cada um, né? Sobre nossas vidas. Então, Jesus já colocou isso naquele tempo. Vocês não têm amor de Deus no coração e vocês desejam a glória, a honra de homens, né? Ele coloca aí, porque se vocês de fato não creram em Moisés nas suas escrituras, como é que vão crer nas minhas palavras? Ele coloca aí, finalizando aí o capítulo 5, versículo 46 e 47. Eles não criam em Jesus e isso os impedia de ler as escrituras como elas realmente deveriam ser lidas. É por isso que nós estamos aqui, amados, nessa escola bíblica insistindo, aprendendo, porque nós precisamos entender, aprender, compreender, orar para que essas escrituras realmente fiquem guardadas no nosso coração e nós possamos praticar, aplicar isso aqui em nossas vidas. Por mais que o inimigo tente, de todas as formas, nos tentar mentalmente, emocionalmente, nos fazer titubear, tropeçar, cair, nós precisamos nos manter firmes nessa palavra que é verdadeira, que é vida, essa palavra que alimenta a nossa alma e nos traz esperança de vida eterna, que existe somente em Jesus, como nós vimos aqui nessa aula. Então, nós precisamos arrancar de perto da gente, do nosso coração, essas coisas que nos atrapalham a acreditar em Jesus. Amém? Eu vou encerrar esse vídeo porque o limite já está aí chegando ao fim. Então, releiam e assistam de novo essa aula. E que realmente o amor de Deus esteja nos nossos corações para que possamos dar essa glória a Deus e a Jesus unicamente. Amém? Deus abençoe a todos. Bom domingo. Tchau, tchau. Abraço.